todos, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu, como vocês já sabem, sou a professora Isabela Gonçalves, sou uma professora negra e estou vestindo um vestido estampado de meia calça preta. Bom, a aula de hoje vocês já estão vendo qual é o tema, biodiversidade. Você aí de casa tem ideia o que significa esse termo? Quando fala em biodiversidade, o que vem na sua cabeça? Nós vamos destrinchar esse nome e vocês vão entender. A palavra biodiversidade, ela tem uma origem lá do grego e significa o seguinte: a palavra bio, ela representa vida. E a palavra diversidade, ela representa variedade. Logo, biodiversidade vem ser o quê? A variedade de vida, a variedade de seres vivos que compõem o nosso planeta. E é sobre isso o tema da aula de hoje. Vem comigo! Agora vamos olhar um pouquinho mais desse conceito de biodiversidade? Bom, como eu já falei para vocês, a biodiversidade também pode ser conhecida como diversidade biológica e ela vai descrever a riqueza e a diversidade dos ecossistemas terrestres e aquáticos. Olhem essa imagem que eu trouxe para vocês, os diferentes níveis, de biodiversidade. Eu vou ter ali uma diversidade entre um grupo de espécies, ou seja, uma população, entre populações distintas, ou seja, uma comunidade, e eu vou ter uma diversidade entre várias populações, comunidades e também um ecossistema. Agora é a hora da prática. Que tal você aí de casa conhecer a biodiversidade da sua casa? Qual a diversidade de seres vivos que existe aí? Vamos ver se você colocou uma das respostas que eu trouxe. Olha aí. A primeira delas é o ser humano. Eu acredito que você tenha se incluído aí nessa sua prática. Nós, afinal de contas, somos seres vivos. Quem em casa tem um gato, passarinhos, formiga, cachorro, peixes, barata e plantas. Afinal de contas, a gente não pode pensar somente nos animais. Então, a gente tem aí dentro da nossa própria residência uma diversidade de seres vivos, não é mesmo? E aí a gente consegue observar essa diversidade com um olhar um pouco mais curioso, um pouco mais atento dentro da nossa casa. Agora, se você tem passarinhos, tem peixes, tem plantas, você pode pensar o seguinte, vem comigo, olha para cá. Tá, professora, eu tenho muitas plantas dentro de casa. Eu, por exemplo, tenho bastante. Mas será que elas são todas iguais? Então, a gente agora vai começar a pensar na diversidade um pouco a nível de espécie. Olhem essa imagem. Eu tenho aí uma diversidade de plantas. Só que se a gente tiver um olhar mais atento, nós vamos perceber que essas plantas elas são diferentes. E elas são diferentes porque são espécies distintas. Então, por mais que eu tenha plantas dentro de casa, eu vou ter, por exemplo, aí o quê? 9 espécies. Então, a diversidade biológica, a biodiversidade, ela conta o quê? O número de espécies que existem dentro daquele território, dentro daquela região. Então, se a gente parar para pensar, dentro da sua casa vai ter um número X de espécies de animais, de plantas. Se a gente diminuir esse universo de animais vertebrados, de animais invertebrados, e a gente pode ir diminuindo sempre a nível de espécie. Agora, se eu pergunto para você a biodiversidade da sua cidade, aí não dá, né, professora? É muita coisa aí, muita riqueza para a gente ficar pensando e ficar calculando. Exato, a gente vai agora entender um pouquinho dessa biodiversidade nesses espaços naturais, não só na cidade, mas em florestas e nesses ambientes naturais que são, na verdade, o habitat dessas espécies, né? Olhem lá. Então, para a gente pensar um pouquinho, nesses ambientes, nesses habitats naturais, eu te convido a fazer uma conta bem rápida. Quantas espécies existem no mundo? Quantas? Você tem alguma ideia dessa biodiversidade mundial? Calma, professora, você acabou de perguntar da minha cidade, agora está indo para o planeta. Pessoal, a gente consegue observar aqui nesse globo uma variedade de ambientes, né? E esses ambientes a gente vai encontrar o quê? Diferentes espécies. Então, vamos tentar, pelo menos o que os cientistas, vamos tentar conhecer o que os cientistas dizem de um número aproximado, uma estimativa da quantidade de espécies. Olhem aí. Então, a gente tem aí uma estimativa que vai variar de quanto?
entre 10 e 50 milhões de espécies. E quando a gente fala espécies, nós estamos incluindo o quê? Todos os seres vivos, tá, pessoal? A gente não precisa ficar preso somente em animal, não. Animais, plantas, fungos, protozoários, algas, bactérias, ok? Então, apesar de a gente ter essa estimativa de 10 e 50 milhões de espécies, até o momento os cientistas classificaram e deram nome a somente 1,7 milhão de espécies. E por que isso acontece? Já que tem tantas espécies nesse mundo afora, por que a gente só tem catalogadas e reconhecida 1,7, né? A gente tem que pensar em vários aspectos. O primeiro deles é o quê? O cientista ele tem que estar ali diretamente em contato com aquele ambiente, com aquele habitat para descrever as espécies, para conhecer essa diversidade e reconhecer uma nova espécie, né? Então a gente precisa o quê? De vários cientistas, quem sabe você aí de casa, no futuro queira ser um taxonomista. Já ouviu nesse nome? Esse nome que não tem nada de feio, são, na verdade, os cientistas que se dedicam a estudar as espécies e, em especial, também as novas espécies, a catalogar as novas espécies. Vamos voltar para o slide. E assim, eu trago aí esses números, né, nesse gráfico de pizza que vocês estão vendo, e o interessante desse gráfico é que, apesar de 1,7 milhão de espécies, a gente tem o seguinte, desse total, 950 mil são de insetos. Então, a gente tem aí a maior representatividade dos insetos, especialmente, né, se a gente parar para pensar no todo, os animais invertebrados compreendem a maior biodiversidade do planeta, tá bom? E eu trago essa frase que para mim é muito importante, que conhecer a biodiversidade é o primeiro passo para preservar. Afinal de contas, né, pessoal? Para a gente preservar alguma coisa, para eu preservar essa biodiversidade, eu tenho que conhecê-la. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ver o seu papel dentro daquele ambiente para eu reconhecer a sua importância e, consequentemente, querer conservá-la, ok? Então, vamos agora pensar em estratégias que a gente pode fazer para preservar. A gente já falou da quantidade de seres vivos, a gente já viu que essa biodiversidade ela é imensa. E assim, antes de a gente falar das principais estratégias de conservação dessa biodiversidade, quais serão os países, né, desse globo aqui, desse planeta chamado Terra, que concentra as maiores biodiversidades? Você aí de casa tem alguma ideia? A gente tem aí 17 países que são conhecidos como os países megadiversos. E olha que fantástico. Quem está lá em primeiro lugar como o país que apresenta a maior biodiversidade? É o nosso país, pessoal, Brasil. O Brasil, ele tem aí, ele na verdade lidera o ranking de países megadiversos. E olha que curiosidade. Esses países juntos, esses 17 países juntos, eles representam 65% da biodiversidade do planeta. E o Brasil, que está aqui destacado em primeiro lugar, ele representa aproximadamente 20% de toda a biodiversidade do planeta. Isso é muita coisa. E uma coisa bacana é que, se vocês observarem os países megadiversos, eles estão aonde? Concentrados nas regiões que a gente vai chamar de quê? Nas regiões tropicais. Por que tem esse nome tropical? Se a gente olha esse globo aqui, a gente vai ter aqui, ó, olhem para cá. No meio do globo, a gente vai ter representado a linha do Equador e um pouco acima da linha do Equador, a gente vai ter o Trópico de Câncer, né? E o Trópico de Capricórnio. Então, esses países que ficam entre os trópicos, a gente vai chamar de quê? Países tropicais. E são esses países, devido à alta incidência luminosa que vai irradiar sobre eles, são esses países, na verdade, que vão o quê? Concentrar as maiores biodiversidade, ou seja, a maior diversidade de seres vivos, devido a essas condições climáticas que permitem primeiramente, essa concentração grande de florestas, né? E se a gente parar, essa concentração grande de florestas vai permitir uma variação, uma variedade de muitos seres vivos habitando-a. Bom, agora que a gente já entendeu mais ou menos, né, uma estimativa dessa biodiversidade, a gente já entendeu aonde está mais restrita essa biodiversidade, eu te pergunto como a gente precisa, ainda mais nós aqui, o Brasil,
Como um país mega diverso, nós precisamos preservar essa biodiversidade. E quais são as estratégias, né, que são utilizadas para que essa biodiversidade seja preservada? Você aí de casa tem alguma ideia? O que os governos, né, o que a política ela pode ser feita para a preservação dessa biodiversidade? Bom, a primeira estratégia serão algumas reuniões, né, que os governos, né, dos países, principalmente os países megadiversos, eles vão ter para criar, né, planos de conservação. E uma delas, na verdade, a Rio 92, ela criou esse plano, esse instrumento que a gente vai conhecer como Convenção da Diversidade Biológica, conhecida pela sigla CDB. Ele vai ser, na verdade, o primeiro instrumento legal para assegurar essa conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. Porque se eu tenho ali dentro daquele ambiente, daquele habitat, diferentes espécies, né, ele pode sim ser usado, mas de uma forma sustentável, de uma forma que não vá retirar aquela espécie daquele ambiente, que não vá destruir a ponto daquela espécie ser extinta. E os objetivos dessa convenção são 3, né? O principal aí, a gente fala do uso sustentável dessa biodiversidade, a repartição justa e equitativa dos benefícios, né? E a conservação dessa biodiversidade, ou seja, todos esses objetivos juntos, eles têm que priorizar essa conservação. E falando em conservação, foi criado então, né, o quê? As unidades de conservação. Você aí de casa, olhem para cá, já ouviu falar em unidades de conservação? Pô, pelo nome, é algo que vai o quê? Priorizar a conservação. Conservação dessa biodiversidade que nós estamos conversando, dessa diversidade de seres vivos que habitam o planeta. E aí, se a gente parar para pensar, existem vários tipos de unidades de conservação que a gente vai ver agora. Olhem aí. Então, eu tenho aí diferentes tipos de unidades de conservação. Elas vão ser pautadas de 2 grupos, né? Nós teremos unidades de conservação de proteção integral e teremos unidade de conservação de uso sustentável. A de proteção integral, nós teremos como exemplo a Estação Ecológica, Monumento Natural, Parque Nacional, Estadual ou Municipal, Refúgio da Vida Silvestre e Reserva Biológica. Já de uso sustentável, eu tenho florestas nacionais, estadual, municipal, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva de fauna, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e a RPPN. E são nessas áreas, pessoal, que se protege grande parte dos ecossistemas e, claro, nós podemos visitar belas paisagens, harmonizar a relação entre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, ok? Eu vou dar alguns exemplos, né, de uma unidade de conservação de uso integral, de proteção integral, perdão, e uma unidade de conservação de uso sustentável. Olhem aí, eu tenho como exemplo de proteção integral a nossa Floresta da Tijuca. A nossa Floresta da Tijuca, ela é o Parque Nacional da Tijuca. Então, esse Parque Nacional é uma categoria de unidade de conservação dentro da proteção integral, ok? E qual é a regra de uma unidade de conservação de proteção integral? Conserva o ambiente natural, sendo admitido o uso indireto, que não envolve consumo, coleta, destruição dos recursos naturais, à exceção de casos previstos em lei. É claro, pessoal, que se você for um cientista e tiver que estudar dentro de uma unidade de conservação, você vai ter uma licença para coletar alguns exemplares e estudar aquelas espécies que muitas das vezes são até espécies novas. Mas uma unidade de conservação, ela é aberta ao público. Então, a gente tem aqui dentro da nossa cidade do Rio de Janeiro a Floresta da Tijuca, que é o Parque Nacional da Tijuca. Eu convido vocês a fazerem um passeio, quando for possível, que, assim, tem diferentes trilhas, diferentes paisagens belíssimas. Inclusive agora, né, o Corcovado está fazendo 90 anos e fica dentro do Parque Nacional da Tijuca. Antes da gente finalizar a aula, vamos conhecer um pouquinho da unidade de conservação de uso sustentável. Olhem aí. Então, esse tipo de unidade de conservação, ele compatibiliza tanto a ação humana como a conservação dessa biodiversidade. E nesses casos, pode ter sim um uso sustentável de parte dos recursos, mantendo biodiversidade e demais atributos de forma socialmente justa e economicamente viável. Eu trago aí um exemplo de uma área de proteção ambiental, uma APA, que é a APA de Grumari. Lá na região da Zona Oeste, um pouquinho depois ali da Barra do Recreio, a gente tem a APA de Grumari.
Eu trouxe aqui esse livro, que é o Atlas, na verdade, das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho aqui uma página que apresenta todas as unidades de conservação que estão presentes dentro do nosso estado, tanto as de unidade de proteção integral quanto as de uso sustentável. Então, a gente consegue perceber que são muitas unidades de conservação, tá bom? Bom, pessoal, todas essas unidades de conservação, elas são importantes para a preservação dessa biodiversidade. E assim, a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: como explicar tanta biodiversidade? Como explicar o surgimento de tantas novas espécies? Como explicar mais de 1 milhão de espécies já descritas, né? E que ainda estão por serem descritas, outras espécies novas. A gente viu aí a estimativa. E qual é o processo que vai explicar o surgimento dessas novas espécies e essa biodiversidade que temos nesse planeta? É a evolução biológica. Então, através da evolução, através da adaptação e do processo de seleção natural, esses indivíduos eles vão o quê? Se mantendo aqui nesse planeta até, né, pressões ambientais que vão selecionando aqueles indivíduos e também surgindo outros através dessa variabilidade genética. Então, a evolução, ela vai ser a explicação de toda essa biodiversidade que a gente acabou de falar e que precisa ser preservada. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!